Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, no amor de Maria, quarta-feira, Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, a esposa do Divino Espírito Santo, intercedei por nós. Acreditando que Maria está conosco, neste cenáculo, suplicando o Espírito Santo, um cenáculo de amor. Estamos no terceiro dia da novena do Espírito Santo. Quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5. O sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina. E as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. A você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Queridos filhos e filhas, estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, pedindo que Deus nos faça unidos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, desperte unidade dos cristãos. Unidade, Senhor. Comunhão. Senhor Jesus, que rezaste por nós, rezaste pelo teu rebanho. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como somos um. Guarda-os, proteja-os. Eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Eles não são deste mundo, Senhor. Sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, rezaste por nós, suplicaste por nós, porque sabia que nós estaríamos num mundo cheio de dificuldades, de contradições, que o antirreino continuaria a marcar a história. Senhor, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pertencemos a Deus, somos de Deus. Senhor, foste claro em dizer, guarde-os do maligno. E o que queremos pedir hoje, Senhor, proteja-nos do maligno, guarde-nos, livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, Senhor, que põe a perder a nossa salvação. Livra-nos do maligno, Senhor, que põe a perder a própria humanidade, a alma dos seres humanos, a dignidade dos seres humanos. Consagra-os na verdade. Senhor, é o que queremos pedir hoje, neste cenáculo. Quando estamos pedindo, Jesus, o teu Espírito, estamos pedindo que sejamos guardados, protegidos e livrados do mal. Nossa Senhora, que estiveste no cenáculo com os apóstolos, rezando e clamando o Espírito Santo, esteja conosco, Mãe, nos ajude. Nos ajude, Nossa Senhora. Ajude-nos, Mãe, a permanecer firmes no redil do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, acolha as nossas preces e as nossas súplicas. Acolha os nossos pedidos. Nossa Senhora,
que com os apóstolos fizeste a primeira novena, a primeira de todas as novenas, na casa de João Marco, onde se viu línguas tal qual de fogo, repousando sobre os apóstolos, e que isso se repita sobre nós. Vem, Divino Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, esposa do Divino Espírito Santo, guarda-nos do mal, livra-nos do maligno. E você consegue identificar o que você gostaria de pedir hoje? Pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Cenáculo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora, olhe pelo Santo Padre o Papa, olhe pelos bispos, nesses tempos difíceis da Igreja. Olhe pelos sacerdotes, os filhos escolhidos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pelas lideranças da Igreja. Nós te pedimos, Nossa Senhora, interceda pela Igreja de teu Filho. Fazei com que nós, como cristãos, povo de Deus, sejamos testemunhas vivas da ressurreição, inflamados pelo Espírito Santo. Cumpramos o que teu Filho pediu: evangelizar a todos os povos, levar a boa notícia de Jesus Cristo. Ajude-nos, Mãe, favoreça-nos, Mãe, auxilia-nos, Mãe. Repita isso: ajude-nos, Mãe, favoreça-nos, Mãe, interceda por nós, Mãe. Queridos filhos e filhas, suplique o Divino Espírito Santo. Como importante na vida espiritual desenvolvermos esse relacionamento mais íntimo com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos no tempo do Espírito Santo e muito necessitados do Espírito Santo nos nossos trabalhos, na nossa missão. Fazer projetos só com força humana é ser um servo inútil. Os resultados são muito pequenos, mas na força do Espírito são grandiosos. Vinde, Espírito Santo, Nossa Senhora, interceda por nós. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu gostaria de indicar para você, mais uma vez, o Poder Oculto. Queria até que você marcasse na página 65. Nós estaríamos, e tem a ver com Pentecostes, nós vamos rezar juntos hoje. O capítulo em questão é o capítulo 3. Cultivar os dons da vida e da fé. Nós não estamos falando do Espírito Santo, dons. A cada dia nós estamos refletindo os dons de Deus. E eu queria que nós rezássemos juntos, daqui a pouco, esta oração que eu recomendo. A oração que para mim até escrevi para Pentecostes, que é o da efusão do Espírito Santo
mas ao mesmo tempo uma renúncia de tudo aquilo que não vem de Deus. Porque o Espírito Santo nos faz buscar as coisas que vêm do alto, do Espírito. Mas pense, há um certo cultivo em você, em mim, das coisas de Deus? Vamos pensar do ponto de vista muito simples. Pensando numa roça. Uma roça em que o agricultor não cultiva as sementes, não tira as ervas daninhas, não vai dar fruto nenhum. Ah, você quer pensar na horta? Vamos pensar numa horta. Você planta lá alface, você planta cebolinha. Mas se você não cultivar, regar, cultivar, cuidar, a horta vai ser um desastre. Por que na vida espiritual não pensamos da mesma forma? Reflita isso, Poder Oculto, capítulo 3. Depois nós vamos rezar. Escute esse testemunho e já falo com você, Maria. Sou Verônica Martins, moro em Recife. Pois Assisto seu não, programa Verônica. pela Rádio Recife, FM. Opa! Sou uma associada. Amém. Quero dar meu testemunho na novena de Nossa Senhora das Graças, no dia 11 de novembro de 2018. No 7º dia da novena, tivemos a notícia que o pequeno Heitor foi dormir e não acordou. Ele teve uma síndrome. Foi levado para uma UPA. Nossa. Os médicos tentando reanimar, não conseguiam reanimar. Na mesma hora eu estava ajoelhada, rezando o texto e pedi a Nossa Senhora das Graças e as Santas Chagas que reanimasse o pequeno Heitor. A graça veio, Senhor. Amém. O pequeno Heitor foi reanimado, ficou internado 30 dias no hospital e foi descoberto que ele tem uma síndrome da hipoventilação central. Passou Nossa. 30 dias entubado, padre, mas hoje ele está bem, está em casa. Nunca tinha vai ouvido continuar falar. o tratamento em casa para fazer os novos exames, para descobrir de onde vem essa síndrome. Graça alcançada Graça é graça testemunhada, testemunhada. Verônica. Toca o sino, sacristão. Amém. Isso mesmo, Verônica. Louvado seja Deus, obrigado por ter ligado, porque você não tem noção, a graça foi sua em relação ao Heitor, uma graça recebida das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora. Mas quando você partilha para todos, outras mães, outras pessoas que possam estar desesperados, podem sentir a confirmação, um reavivamento da fé. Obrigado, filha. Maria, que a paz do Senhor esteja com você, Maria. Alô? Alô? Oi. Bom dia, Maria. Alô? Bom dia, padre. Deus Tá abençoe. Você fala de onde, Maria? de Cariacica, Vitória, Espírito Santo. Meu abraço à Vitória, Espírito Santo, em particular Cariacica. Como que você me acompanha ali? Pela Rádio América, padre. Minha saudação à Rádio América. Eu estou até muito emocionada a falar com o senhor e eu queria pedir oração para mim, que há muitos anos, há quase uns 20 anos, eu fui diagnosticada com problema de depressão. O médico fala que é depressão. Tudo tem a ver com o que ele fala, mas eu não sei. Eu tenho alguma certa dúvida. Porque, assim, eu tenho uma tristeza muito, muito grande por dentro de mim. E eu choro muito. E nisso, agora, e vem assim, é como uma onda. Passa um tempo, aí depois vem, e ultimamente eu estou assim, e dessa vez vem muito forte. Ela vem muito forte, que está assim, está me dando muito desespero. Entendo. Assim, eu estou me sentindo perturbada, desespero, eu não estou conseguindo fazer as minhas coisas dentro de casa. Entendo. Aí, padre, eu sou auxiliar de serviços gerais na escola, eu trabalho. Aí eu vou para o médico me dá os remédios, em vez do remédio fazer o efeito que tem que fazer, faz o efeito ao contrário. Aí eu tenho que parar num PA, você está entendendo? Entendi. Para eles cortar o efeito do remédio. E tem outra coisa, assim, que assim, eu não estou dormindo. Às vezes eu estou em casa, feriado, domingo, sábado, aí eu almoço, ou de noite mesmo, sem eu estar naquele sono, que ele fala que é sono. Tá. Aí, de repente, assim, eu vejo algo assim, tipo assim, algo que eu sei, como eu confio em Deus, que não é de Deus.
Eu vejo assim, cobra, não é uma coisa com frequência. Entendi. Não é uma coisa com frequência. E os médicos, os psiquiatras, eles ficam até assim, olhando para mim sem ação, como uma pessoa diagnosticada com depressão, tem assim, que fala bem igual eu. Entendi. Tá entendendo? Que passa aqueles negócios assim, tudo isso que fala, às vezes o médico chegou a falar que eu explico melhor do que ele. Entendi. Tá, entendi, Maria. Entende? Aí Maria, isso me perturba porque eu tive um casamento e esse casamento aconteceu muita coisa. Eu fui muito maltratada pelo meu ex-marido, hoje eu sou uma mulher divorciada, entende? Houve muita agressão física e verbal, violência, entende? E eu gostava muito do meu ex-marido, era Deus no céu e ele na terra. E esse casamento, eu tenho na minha cabeça que ele me levou a esse tipo de depressão. Entende? Hoje eu estou com 48 anos. Sim. E 48 anos e estou pesando por causa dessa crise que está me dando. Quando a crise bate, ela come minha carne da noite para o dia. Eu estou com 47 quilos. Nossa! O médico falou que se dá 2 crises dessa tipo, eu não aguento por causa do peso. E eu não aguento em pé quando me dá essa crise. Tem que correr comigo, levar para o hospital PA para tomar injeção com soro com vitamina. Maria, você tem filhos? Tenho uma filha, inclusive 16 anos, e essa filha minha está muito assim, ela não está conseguindo lidar com a situação. Inclusive a gente não está se dando bem por causa desse problema. Eu acho que é por causa desse problema, porque ela não pensa em namorada, ela estuda, ela trabalha, entende? E eu acho assim, ela não. E o que eu espero dela é paciência, ela não está tendo, ela está chegando ao ponto, entende? Eu falo com ela. Eu entendo tudo que você falou, e de fato você fala bem, é bem clara dos seus problemas, mas como você os enfrenta? Que você tem clareza dos diagnósticos que você tem, de tudo que você tem, é claro. Eu diria, só que isso é uma parte da realidade. Existe uma outra. Existe. E essa outra que está te faltando são as atitudes para sair dessa situação. Você aguardaria, o sacristão está chamando intervalo, mas eu gostaria de voltar a conversar com você e rezar com você. Porque, queridos irmãos, o diagnóstico ainda não é a cura. É uma grande parte da cura, mas ainda tem a outra parte. Você aceita ficar na linha, Maria? Aceito. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volto falando com a Maria de Cariacica, Espírito Santo, e voltamos com a leitura orante de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, hoje versículo 30, encerrando o capítulo 15. Voltamos já. Querido povo de Deus, nós vamos dar continuidade a Atos dos Apóstolos 15 e nós vamos fazer um encerramento da carta que mandaram a partir de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, e vamos fazer a abertura da segunda viagem missionária de Paulo. Muito disso você já viu um padre missão que eu fiz lá nos Caminhos de Paulo. Mas antes, eu quero falar com a Maria de Cariacica, Espírito Santo, que me escuta pela Rádio América. Meu abraço ao padre Gudialice e a Dom Dario Campos, Diocese de Vitória. Maria, Oi. Olha, eu escutei, agora você pode me escutar? Posso. Filha,
Você foi ao médico, o diagnóstico, você fala de uma tristeza profunda. Tem até uma música que eu pus, Creio no Deus do Impossível, há muitos anos, que eu falo da tristeza profunda. Mas isso você sabe. O que eu quero fazer com você depois é uma oração de cura. A tristeza profunda, você falou, você está magrinha, 48 anos, 47 quilos, 46 que seja. Mas como você está reagindo? Até pela situação da tua filha e por você mesma. Você vai ao psicólogo, você vai ao médico, mas você, como é que está a tua vida espiritual? A minha vida Seja bem breve, bem breve. A minha vida espiritual, eu estou afastada da igreja, mas eu acredito em Deus. Sim, e só que ele tá bom. que está. Tá exatamente explicado. Eu gostaria de indicar para você, Maria, para que você procure um grupo de oração ali perto de você. Para que você contou uma história que você foi agredida fisicamente, que você foi agredida verbalmente. E é exatamente isso que eu quero que você reze agora comigo. E todas as pessoas que estiverem na mesma situação, e você vai sentir. Repete E eu comigo. posso falar outra coisinha para o senhor, padre? Pode. É muito importante eu falar isso, que na minha família, tanto na dele também, desde assim, quando eu era criança, eles frequentavam espiritismo. Tá. Entende? Isso é um ponto que eu não posso deixar de falar. Tá certo. Entende? Tanto a minha família, que tá, alguma coisa dentro de mim está pedindo para falar isso. Tá bom. Senhor. Perfeito, Maria. Eu acolho a sua partilha. Só que Maria, mais uma vez, reforça aquilo que eu tinha dito. Exatamente Deus pediu para você falar para reforçar. Mais um diagnóstico que você tem e longe da igreja você está vulnerável. Longe da tua comunidade. Olha, para pensar. Você já tem uma história difícil, uma história complicada. Se você não se nutrir de Deus na igreja, na Eucaristia, em algum grupo de oração que possa te dar alicerce, e você não fizer um processo de amorização, um processo de libertação pelo perdão, você não vai sair dessa tristeza profunda, não. Você pode tomar todos os remédios, mas o que está faltando na tua vida agora, e digo com muita seriedade, é a vida sacramental. O que está faltando na tua vida agora é você se nutrir de Deus. Você precisa procurar uma comunidade. Você precisa procurar um grupo. Você está me ouvindo, Maria? Tô. Você conhece alguém ali perto, algum grupo ali perto? Aqui tem, padre, mas eu estava indo, que eu estou afastada, como eu falei, porque eu não estava me sentindo acolhida pelo grupo da minha igreja. Filho. Entende? Porque tem muita gente que acha que depressão é safadeza, que não acredita. Mas só que não é. Se é entende? Isso, é uma outra pessoa, filha. É uma outra pessoa, mas não deve se deixar levar por essas pessoas. Você não tem... Mas o que eu faço? Na minha comunidade, eu estou sentindo todas elas assim, cada um por si, Deus por nós todos, porque eu comento, eu peço ajuda. Quando eu estou desesperada, que vem pensamento de até contra a minha própria vida, eu corro para as pessoas da minha igreja e comento, peço ajuda para poder não chegar, porque a cabeça da gente, eu tenho muito medo disso. E graças a Deus, não é as pessoas, graças ao meu pouco de fé em Deus, que Ele me mantém ali no braço, no colo, nas horas mais difíceis. Eu gostaria que você deixasse, não desliga ali, eu ia fazer uma oração, mas agora preciso seguir, que você fique no telefone, eles vão puxar, nós vamos tentar encaminhar para algum grupo de oração, eu conheço alguns grupos de oração ali, e propriamente em Vitória, Espírito Santo, mas a gente vai poder encaminhar através de pessoas que vão tentar ajudar. Por hora é só. Que Deus abençoe. Bíblia aberta, a cartilha de oração. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos à leitura orante, Atos 15 e 30 seguintes. Aleluia, aleluia.
Então mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando eles leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas, Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Aqui aparece um carisma, viu? Aqui aparece um carisma que é dom do Espírito Santo. Tanto que hoje à noite, quem quiser acompanhar por Rede Vida Evangeliza, eu não tinha preparado para isso. O programa de hoje vai falar sobre carismas, não sobre dons. Sobre os dons eu estou falando aqui, sobre carismas. Judas e Silas, que tinha o carisma da profecia, eram profetas. O que é isso? Isso deixa para outro dia, não dá tempo de eu mexer agora não. Falavam muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, toca o sino sacristão, se você estiver com a tua Bíblia. Agora começa a segunda viagem missionária de Paulo. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades que já passamos da primeira viagem. Já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver como eles estão e se estão bem. Você entendeu? Aconteceu a primeira viagem se conclui com o Concílio de Jerusalém. Grava isso na tua cabeça. O Concílio de Jerusalém praticamente é o final da primeira viagem. E aí começa a segunda viagem. Paulo propõe a Barnabé o quê? Vamos voltar e vamos fazer uma visita e ver como é que estão as cidades, as comunidades por onde passamos. Barnabé queria levar João Marcos. Porém, Paulo não queria. Por quê? Você vai perguntar, por que ele não queria João Marcos? Pois João Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Então, João Marcos já estava na primeira viagem, mas não perseverou. Foi para casa antes da hora. E aí, eles estão organizando a segunda viagem. Bom, eu tenho que ir para o intervalo e volto continuando, para você entender pelo menos esse início da segunda viagem missionária de Paulo. Eu volto já. Eu quero continuar, que eu fiquei bastante falando, mais escutando a Maria. Meu coração não para de pensar, Maria. Ainda quero dizer, deixa eu só terminar isso aqui. Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, olha, para entrar na Bíblia, é sinal que a coisa foi séria. Por isso, eles quem? Paulo e Barnabé. Tá mostrando aqui, coroinha? Tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Gente, eu estou falando esses dias sobre os conflitos.
sobre expectativas, sobre perdão, sobre não querer um mundo perfeito, uma igreja perfeita. Isso não existe. Você está vendo aqui nos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e foi para a ilha de Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Paulo atravessou a província da Síria, a região da Sicília, dando força às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu queria tanto colocar na tua cabeça, queria tanto que você, a partir dessa leitura orante, olhasse com mais amor para a sua comunidade, para a própria Igreja Católica Apostólica Romana, para os problemas que você pode estar enfrentando. Se você é o tipo do cristão que cruza os braços e desce a lenha criticando a igreja, você está errado, filho. Você está errada. Se você é o tipo da pessoa que fica só criticando o que os outros fazem, você está errado. Se você abandonou tua igreja porque teve brigas lá dentro, você está sendo covarde. Porque aqui a palavra de Deus está mostrando quantas vezes tiveram problemas, conflitos, discórdia. E vou ser bem sincero, se você está numa comunidade e você vê coisas erradas, se você não tiver atitude de ir corrigir a pessoa, você não tem o direito de ficar falando pelas costas. Você não tem o direito de ficar falando às escondidas. Você não tem o direito de ficar criticando nos corredores, nos bancos. Isso é covardia, isso é fuxico, isso é do diabo. Tem um problema? Chame para conversar, chame para dialogar. Mas a partir do momento que o diálogo acontece, se haja por Deus. Aqui não falou que eles voltaram a ter amizade, mas nem por isso abandonaram o Senhor. Paulo e Barnabé tinham pontos de vista diferentes, mas serviam a Jesus Cristo. Um problema entre eles não deixou que eles servissem a Jesus. Cada um seguiu o seu caminho, servindo a Jesus Cristo. Às vezes, você já pensou se você começa a perceber que para você ninguém presta, o problema são as pessoas ou é você? Segundo, se de repente você está numa comunidade e se dá conta que você não gosta de nada, mude de comunidade. Estou falando com responsabilidade. Às vezes é preciso tomar certas decisões. O que não pode colocar em questão é deixar de servir ao Senhor. Chamo 3 pontos, atenção, e já vou para frente. Judas e Silas tinham o carisma da profecia. Eram profetas. E para que serve o carisma da profecia? Oh, coisa linda isso aqui, hein? Falar aos irmãos, deixa eu até marcar aqui, mas eu queria marcar com a caneta vermelha. Falar aos irmãos, dando ânimo e força. Para que serve o dom da profecia? Dar ânimo e força às pessoas. Segundo ponto. Cada um seguiu um caminho, mas os dois servindo ao Senhor. Terceiro ponto. De novo, Paulo vai dar forças à igreja. Aprendamos com isso. Roseli, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, Padre. Deus abençoe. Você fala de onde, filha? De Londrina. Londrina, Paraná. meu abraço a Londrina. Como que você me acompanha? Pela Rádio Alvorada. Meu abraço a todos que acompanham pela Rádio Alvorada, ao Padre Romão, que é o diretor, e a Dom Jeremias Steins, que é o bispo de Londrina, arcebispo. Pois não, Roseli? Então, Padre, eu tô aqui para dar meu testemunho. Fale um pouquinho mais alto, por gentileza. Melhorou? Melhorou. Tá, eu tô aqui para dar meu testemunho. Em 2016, eu descobri uma hidrocefalia cerebral. Ah, E assim, meu mundo desabou, né?
Hidrocefalia em quem? Oi? Em quem? E descobri em mim. Em você? Isso, Nossa, eu não sabia que adulto tinha isso. isso, então. E aí a gente fez um outro exame para ver a causa, né? É, Mas a princípio já era cirúrgico. certo. E aí descobriu que eu tenho um tumor cerebral. Nossa. E a primeira etapa, eu tô um pouco nervosa, Fica calma. tá. E a primeira etapa seria colocar uma válvula de derivação, Tá. por causa da hidrocefalia. O Sim. tumor não iria mexer, pois era de aspecto benigno Tá. e a localidade, o doutor achou meio arriscado. Sim. Aí a gente fez a cirurgia em 2016, foi tudo bem, foi um sucesso. 5 meses depois, essa válvula obstruiu. E eu tive que abrir a cabeça novamente. Puxa. E aí eu achei que, na hora que eu acordei que eu ia para a cirurgia, eu falei, nossa, Deus me ajudou uma vez, mas a segunda eu acho que vai ser meio difícil. Sim, Mas eu me peguei em Deus claro. e fiquei confiante, porque eu estava com uma filha de 5 anos para Sim. cuidar e eu agarrei todas as forças. Que ano isso? Em 2017, a segunda 17. cirurgia, 5 Tá. meses depois da primeira. Sim. E foi um sucesso, aguardou só uns dias, porque talvez era o risco de eu ter meningite, Sim. mas 3 dias depois eu estava liberada. Amém. E aí foi, né? Mas aquele medo foi indo e eu falei, meu Deus, será que agora tá tudo bem? Não. 5 meses depois eu abri a cabeça de novo. Misericórdia. A válvula não deu certo. E eu iniciei a novena de São Miguel Arcanjo. Tá. Devota São Miguel Arcanjo. Sim. Terminei a novena, aí demorou acho que 1 mês novamente, a válvula entupiu e eu abri a cabeça pela 3ª vez. E foi assim, na hora que eu Nossa. entrei no centro cirúrgico, padre, eu só disse assim, Deus, eu quero que você vá junto com o médico e que Nossa Senhora te ajude, te auxilie. Sim. Eu não ligo ser o passador, mas eu quero muito viver para cuidar da minha filha. Certo. Mas o medo era muito grande. 1 chance, 2 chances, e na terceira, assim, eu fui meio... A bala, né? A A bala. bala. Mas, padre, foi um sucesso. Eu fiquei Amém. sem uma sequela nenhuma. Louvado essas 3 seja vezes. Deus. E eu repeti novamente o exame para ver o tumor. Sim. E antigamente tinha dado que era um tumor. Agora não, já mudou o aspecto. Um machucado, foi alguma coisa que eu tive. Louvado seja Deus, filho. Como é que você está agora, Roseli? Olha, padre, provações na vida a gente tem várias, mas assim, espiritualmente eu estou muito bem, estou em paz, estou calma. Amém. Então diga, obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, pela graça recebida. pela graça recebida. Mas olha, você pode ter certeza que eu levarei no altar do Senhor, viu? Principalmente pedindo a Deus, a Nossa Senhora, que continue abençoando, Roseli. Eu posso só agradecer 3 pessoas? Por favor. E assim, essa força, eu quero agradecer muito a Deus, primeiramente, mas tem 3 pessoas na minha vida que me ajudaram muito. Tá. A cada dia. É o Senhor, Amém. o Padre Roberto, de São Miguel Arcanjo, de Bandeirantes, Tá, um abraço, Padre Roberto. e a Adma, aqui de Londrina. Tá bom, querida. Deus abençoe a Adma, o Padre Padre Roberto Medeiros, de Roberto. Bandeirantes. Que Deus abençoe. Eu vou pro intervalo, eu volto já. Volte comigo. Parabéns, hoje é aniversário de Dom Flávio Giovenale, da Diocese de Cruzeiro do Sul, Acre. Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, Diocese de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Querido povo de Deus, quero lembrar a todos, sempre que você tiver dúvida, dê uma olhada na agenda, padrereginaldomanzotti.org.br. E quero chamar, toca o sino, a corneta, sacristão, caravanas, se organizem,
para dia 28 e dia 29 deste mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, e 24 horas na presença do Senhor. Meus irmãos, sabia que a 14ª edição faz 14 anos que fazemos as 24 horas. Coisa boa, hein? Então organize ônibus, caravanas, começa no dia 28, no sábado, termina no domingo. Realmente é muito forte. E você vai se programando em casa. Aproveito para dizer, e que tal fazermos uma viagem de Jesus Misericordioso Praga e Polônia? Ainda dá tempo, porque agora é junho, a viagem é agosto, dá tempo ainda. Venha comigo fazer uma experiência da misericórdia. Nós iremos para Praga, uma viagem cultural e espiritual, na igreja de Nossa Senhora da Vitória, onde está entronizada a imagem do Menino Jesus de Praga. Depois iremos a Cracóvia, Santuário de São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska, lugares como Plock, onde Santa Faustina teve a visão, a experiência, a visão de Jesus misericordioso, a pintura do quadro. Também iremos ao Santuário Nacional da Polônia, Nossa Senhora Mãe Negra Częstochowa. Por fim, iremos também passar em Auschwitz, um campo de concentração, milhares de judeus morreram, e também São Maximiliano Kolbe. Você pode mandar um WhatsApp e anote outro número também, 419-99650377. Ou ligue, fale com a Sandra, fale com a nossa querida Silvia. Ela resolve tudo. 41-3221-6021, 3221-6021, 3221-6009. Filhos queridos, eu vou deixar para falar sobre o dom do Espírito Santo amanhã, porque eu queria falar com você hoje. Eu me perdi um pouco no programa, mas meu coração não ficou lá com a Maria de Cariacica. Filha, procure uma comunidade, filha. Quero falar sobre Maria e o Espírito Santo. Maria é de fato a mulher 3 vezes plena do Espírito Santo. Lembre-se, no momento de sua concepção imaculada. Você lembra disso? Então ela, pela primeira vez, porque ela foi escolhida como templo predileto, e não tendo pecado, ela já foi do Espírito Santo. Segundo momento, na Anunciação, quando o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, ela se tornou fecunda e a mãe do Salvador. E pela 3ª vez, Maria e o Espírito Santo acontece em Pentecostes, quando ela escuta, reza com os apóstolos e há o derramamento do Espírito Santo. Por isso, pelo menos 3 vezes nós podemos ver a relação de Maria e o Espírito Santo, a vida inteira, mas 3 momentos fortes. Por isso, antes de ir na novena, reze comigo. Ó Virgem das Virgens, Mãe de Deus, interceda conosco agora, suplicando que nós também tenhamos essa experiência com o Divino Espírito Santo. Nossa Senhora, interceda por nós. Amém. E juntos, vamos para o 3º dia da novena de Pentecostes. Divino Espírito Santo, repousa. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Espero que você não esteja rezando só por você, né? Você percebe que os textos estão praticamente nos empurrando a rezar pelas nossas paróquias, comunidades, capelas, dioceses. Vinde, Espírito Santo, fogo abrasador, dai-me teu amor, tua graça, tua força, tua coragem. Derramai sobre mim os dons, reavivando minha fé, meu discipulado, no pronto seguimento de Jesus Cristo. Espírito Santo, vinde a mim com o dom da piedade. Inflame meu coração e minha alma do amor ardente por Deus. Dai-me verdadeira piedade. Espírito Santo,
Derramai sobre mim o dom da ciência, para que eu possa, com os olhos da fé, ver as maravilhas do mundo criado por Deus. Espírito Santo, dai-me o dom da ciência, para que eu possa ver as maravilhas. Dai-me o dom da fortaleza, revestindo-me de saúde do corpo e da alma. Na tua fortaleza me refugio, da tua fortaleza eu avance, pela tua fortaleza eu lute, com a tua fortaleza eu persevere. Espírito Santo, dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Infunda-me o dom do conselho, que o discernimento seja o fruto constante. Derramai sobre mim o dom do entendimento, de tal forma que eu possa encontrar os mistérios profundos de Deus. Vinde, Espírito Santo, dai-me a sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto. Vem, Espírito Santo, dai-me o dom do temor de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde auxílio à minha fraqueza. Derramai sobre mim as vossas bênçãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai os que mais precisam. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Tomo posse da cura, Senhor.